O cenário hipotético vamos dizer que o pessoal entenda, nem que seja num segundo turno, a urgência da gente retirar PT da jogada, porque chega de PT, tá? Aí digamos que na canetada, na sacanagem, eles fazem a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro em 2022. Não, foi 1%, 2% de diferença e o Lula venceu de novo. O povo não vai ficar cansado no sentido de, vamos desistir disso aqui, chega. Vai ter um aumento de oposição contra o próprio PT. Você sabe que um dos maiores problemas do pessoal não ter entendido, o professor Olavo, é entender que o aspecto mais fraco da esquerda é o único campo de ação que se deve lutar. Ou seja, o aspecto eleitoral do esquerdista, do movimento revolucionário, comunista, marxista, ele é só uma pontinha, tá? O aspecto eleitoral, o político eleitoral. O cara se candidatar a vereador, prefeito, etc. Porque o mesmo grupo que tem a atuação política eleitoreira é o mesmo grupo que tem formação de guerrilheiros, rede de pedofilia, satanismo, filmes para acabar com a sua família, pessoas que se infiltram em formações de padres e pastores para destruir a tua igreja, ligação com o narcotráfico, roubos e desvio de dinheiro da máquina pública, etc. Então, pegar o aspecto político eleitoreiro, ele é só um pedacinho do esquerdista, do movimento esquerdista. Você pega um movimento esquerdista, um pedacinho dele é o aspecto político eleitoral. Por isso que o professor Olavo era muito acertado ao dizer que o oposto do comunismo não é a direita. A direita é esse aspecto político eleitoral. O oposto do comunismo é o cristianismo, não o movimento político eleitoral. Bota isso na sua cabeça. Mas se você quiser entender o que é oposto ao comunismo, porque o comunismo não é um partido político. O partido político é um aspecto do que ele tem. Tá? Então, o oposto do comunismo é o cristianismo e não o aspecto político eleitoreiro. Dito isso, qual é o medo deles? O medo deles é que a população entenda que esse cristianismo que se opõe ao comunismo, que é oposição ao comunismo, não morreu, esse é o medo deles, está vivo e que tem representatividade eleitoral. Esse é o medo dos caras. Do povo descobrir que tem sim a possibilidade de expressar na política eleitoreira, que é aquele aspecto pequeno, o seu desejo de vida. De ir à igreja ao domingo, ou se você não vai à igreja ao domingo, mas você dobra os seus joelhos no cantinho do seu quarto, pede a Deus pela saúde dos seus filhos, se você pede a Deus para ser uma pessoa melhor, se você pede a Deus, Senhor, estou aqui fazendo meu exame de consciência, eu não quero ser a mesma pessoa, quero mudar maus hábitos, quero ser uma pessoa melhor para o meu filho, para minha esposa, para os meus colegas no trabalho, quero ser uma pessoa melhor. Se eles descobrirem que essas pessoas, elas têm em quem votar, ferrou para eles. E esse é o medo dos caras. Eles querem que você acredite que não tem como chegar nessa conclusão eleitoreira. Que é tudo igual, que você vai ter ali o cara escondendo dinheiro na cueca, o outro que rouba o dinheiro de um jeito, outro que rouba o dinheiro de outro jeito. Eles querem que você acredite que todos que estão na política eleitoral só fazem isso. Vai para a máquina pública, substitui o trabalho duro da iniciativa privada pro saláriozinho de um funcionário público, e aí de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, o cara faz barulho, grita e continua lá ganhando salário. Nem todos são assim. A prova disso é que o povo entendeu que teve um político que o povo falou assim, isso aqui não é assim não. E foi Jair Messias Bolsonaro. Você conhece algum ex-presidente que não é milionário? O Bolsonaro é o único. Alguém poderia dizer assim, não, mas o Bolsonaro tá com dinheiro lá, PIX, de ações da justiça, sacanagem que fazem com ele, questão da saúde, perdeu qualquer benefício que teria no partido, etc. Ele é o único que não tem várias empresas, palestras milionárias. Ele é o único. Você pega todos os ex-presidentes e o narcotraficante do Lula, todos eles têm dinheiro que não acaba mais. Dinheiro que não acaba mais. O povo entendeu isso. O povo entendeu que o Bolsonaro não estava ali por dinheiro. O povo entendeu que o Bolsonaro não era amigo do Itaú. O povo entendeu que o Bolsonaro não era amigo do BTG. O povo entendeu que o Bolsonaro não era amigo dos banqueiros.
O povo entendeu que o Bolsonaro não estava indo conversar com as pessoas por contagem de número de votos. Eu sempre falei isso. Você sabe o que um político ganha visitando Roraima? Nada. Nada. A parcela populacional ali de voto é ínfima. Sabe o que um político ganha visitando Tocantins? Sabe o que um político ganha visitando o Amapá? E o Bolsonaro fazia questão de rodar nos lugares que, inclusive, ele não teria nenhuma vantagem eleitoral. Sabe aquela perda de tempo? Se você for pensar, aqui eu não estou dizendo que é perda de tempo, estou dizendo que se você tiver o objetivo final, número de votos, Roraima não é um lugar que você pisa. Você não tem o que fazer lá. Não estou desprezando o pessoal de Roraima, estou dizendo que se a sua finalidade é só eleitoreira, você não tem o que fazer em lugares que tem pouco o colégio eleitoral pequeno. Ele vai lá para encontrar a população, porque ele sabe que o território de Roraima é importante e a população que está nesse território, mesmo que o Alan está dizendo, é que no componente eleitoral, qual é a população ali para votos em Roraima? Não chega a 500 mil pessoas. No Rio de Janeiro, quantas cidades tem muito mais do que isso? Um bairro do Rio de Janeiro, por exemplo, e não apenas o Rio de Janeiro, vários estados. Mas Bolsonaro foi lá, dada a importância estratégica que ele vê de toda a fronteira de todos os estados do Brasil. O povo percebeu isso. E aí qual é o medo deles? Que o Bolsonaro consiga transferir essa confiança dele para o filho, o Flávio, que está saindo muito bem. Digo mais, eu gosto muito do Eduardo. Né? Gosto muito, beijo. O Eduardo, eu acho que não teria esse rebolar, né, do Flávio. Essa coisa do rebolar é meio sacanagem, né? Vamos usar o Flávio aí. Mas eu digo assim, acho que me fugiu a palavra agora. Jogo de cintura? Não, é jogo de cintura, mas era uma outra palavra com T, que me veio à cabeça. Letra T, só que eu não tô conseguindo lembrar a palavra. Tato. Mas tato, isso. Acho que o Eduardo não teria esse tato que o Flávio tem. O Flávio vai conseguir fazer isso. E aí o medo deles é esse. Então vejam só, não é vender ilusão como se a urna eletrônica estivesse funcionando maravilhosamente bem, como se o TSE agora fosse uma ordem franciscana, piedosa, amante da verdade. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, o too big to rig, né? Grande demais para fraudar. Se a expressão fica infinitamente maior do que o que eles querem mostrar depois nos resultados eleitorais, nós temos uma pequena vitória que não é eleitoreira. Então, vou deixar bem claro aqui para o pessoal que está nos assistindo. Vamos dizer que o povo consegue, então, entender essa causa unificada de retirar o PT e dar um jeito no STF. Tá? Vamos dizer que os players aqui vão começar a botar a mão na consciência. Silas bota a mão na consciência. Tarcísio bota a mão na consciência. Ratinho Júnior bota a mão na consciência. Zema bota a mão na consciência. Caiado bota a mão na consciência. O governador de Santa Catarina, que estava esses dias com Toffoli, bote a mão na consciência. Vamos dizer que essa galera bote a mão na consciência. Cenário hipotético. E entenda, galera, é o seguinte, ó, é Flávio, Bolsonaro, a gente precisa eleger o Flávio, a gente precisa aumentar o Senado e voltarmos ao ringue, que a gente foi retirado do ringue. Hoje, o ringue tem 2 travecos brigando, que é o Centrão e o PT. É briga de traveco. Vamos dizer que a gente quer fazer o negócio, Não. Antigamente era feio o negócio, tinha gilete na parada, Não, mas tá palha, tem gilete, tem porcaro, tem master, chão de cabelo. tem tudo. De aplique, né? Não, mas isso pra mim... Por que foi aquela festinha lá na Mansão, cara? A festinha, mano. Teve 20 caras lá, né? 20 homens. Já fui em festa de 20 homens? Só um ministro do STF. Eu nunca fui, não. Esses caras foram em festa de 20 Tem que ser equilibrado, né? Não, isso aí tá doido. Mas enfim, o cenário hipotético vamos dizer que o pessoal entenda, nem que seja num segundo turno, a urgência da gente retirar PT da jogada, porque chega de PT, tá? Aí digamos que na canetada, na sacanagem, eles fazem a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro em 2022. Não, foi 1%, 2% de diferença e o Lula venceu de novo. O povo não vai ficar cansado no sentido de, vamos desistir disso aqui, chega. Vai ter um aumento de oposição contra o próprio PT. Eu tenho medo de ficar falando essas coisas de um petista estiver me ouvindo aqui. Alguém de... Pra captar o...
Porque você viu que agora... Estratégia. Qual é o nome daquele viadinho que vai pra STF? O Boiola lá, que diz que é evangélico. Mó cara de cuzão. Peraí, como é que é? O Messias. Messias. Vocês viram que o Messias, ele agora é contra narcotraficante. E evangélico fervoroso. Eu tenho medo de falar certas coisas aqui por causa disso. O que a gente falou? O que você falou, Max? Foi isso. Se o pessoal não entendesse o recado do governador do Rio de Janeiro, o que a esquerda poderia fazer? Repete. Pegar a pauta de segurança pública pra ela. E o que esse viado tá fazendo? Exatamente isso. Gostou? Curte, comenta e se inscreva no canal.